O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito o novo Papa, assumindo o nome de Leão XIV, um nome forte e cheio de simbolismo para a história da Santa Igreja. Com base nessa escolha, podemos fazer algumas deduções sobre o que o Santo Padre quer nos transmitir com esta mensagem. Mas para assim podermos interpretar, precisamos conhecer a história dos outros 13 leões. 1. Leão I, ou São Leão Magno. Seu pontificado foi de 440 a 461. Ele se personificou pelo combate às heresias como o nestorianismo, que separava as naturezas humana e divina de Cristo, e ao monofisismo, que negava a natureza humana de Cristo. Em 452, teve seu encontro enigmático pessoalmente com Átila, o Huno, que ameaçava saquear Roma, sendo então impedido após a conversa com o Santo Padre. Em 455, negociou também com o vândalo Genserico, que pôde conter os danos da invasão à Península Itálica. 2. Leão II. Seu pontificado durou de agosto de 682 a julho de 683. Um dos principais símbolos de seu pontificado foi a confirmação do Concílio de Constantinopla III, confirmando a condenação do monotelismo, que afirmava que Cristo só detinha uma vontade divina, e condenou o Papa Honório I por não combater com firmeza tal heresia que se propagava entre o clero e os fiéis. Leão II era conhecido por seu talento musical e incentivou cantos litúrgicos em Roma, entronando o canto gregoriano. Ele também buscou uniformizar a liturgia latina, buscando uma coesão de prática religiosa de Roma como em outras regiões, passando a escrever cartas tanto em grego quanto em latim, para ao máximo unir as igrejas orientais a Roma. 3. Leão III. Seu pontificado foi de 795 a 816. No Natal do ano 800, ele coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, restaurando o Império Romano do Ocidente na Basílica de São Pedro, sendo o símbolo da cristandade medieval, onde o imperador protegia a igreja e o papa legitimava o poder do imperador. Leão III reforçou a autoridade espiritual e política do papado frente às elites romanas, que, em resposta à afirmação do poder espiritual, o sequestraram, espancaram e quase cegaram o papa, que então buscou a proteção de Carlos Magno, fortificando a aliança entre Roma e o poder imperial. Ainda sobre as polêmicas envolvendo Carlos Magno, a coroação acabou por aprofundar as tensões ainda incipientes entre Oriente e Ocidente, já que o Império Bizantino não reconheceu de imediato a restauração do Império Ocidental. A coroação de Carlos Magno representou tanto um atiçamento das elites da Península Italiana, como também um acúmulo de tensões com os cristãos orientais. Mas internamente, Leão III buscou reforçar a unidade litúrgica e a moral do clero, visando justamente unificar os cristãos. 4. São Leão IV. Seu pontificado foi de 847 a 855. Sua principal articulação foi a organização da Liga Marítima Cristã, reunindo diversos reinos cristãos, em especial da Península Itálica, que culminou com a vitória na Batalha de Ostia, que milagrosamente derrotou a frota sarracena após sua bênção. Um ano antes de sua eleição, houve um saque em Roma, no ano de 846, e o Papa Leão IV ordenou a construção de muralhas no núcleo de Roma. Seria a Civita Leonina, que seria o embrião do atual Estado do Vaticano. São Leão IV promoveu sínodos e concílios para reforçar a disciplina e a ortodoxia da fé em um contexto de guerra religiosa no Mediterrâneo. Além disso, restaurou e embelezou as basílicas romanas com mosaicos, relíquias e obras de arte, reforçando Roma como centro da cristandade. No século X, tivemos uma sucessão de interferências mundanas nos assuntos da Igreja. Por essa razão, houveram antipapas e mesmo
papas que se subordinavam como representantes de interesses de famílias italianas e imperiais. Por essa razão, o século X é conhecido como século de ferro, onde mesmo diante de tantas crises e interferências, a Santa Igreja triunfou. Leão V foi eleito em setembro de 907 e foi deposto no mesmo ano. Sua eleição ocorreu no início do século de ferro, sendo então deposto por Cristóvão, um antipapa que subiu ao poder com o apoio da família Teofilato. Posteriormente ainda seria assassinado na prisão, não tendo por essa razão tempo para coordenar ações ou projetos que possamos listar aqui. 6. Leão VI, eleito em maio de 928 e falecido em dezembro do mesmo ano. Fora eleito dentro das facções políticas romanas e se deduz que morreu por causas naturais. Seu pontificado foi extremamente curto e sua eleição se dá dentro de um contexto de empoderamento das facções e oligarquias da Península Itálica. 7. Leão VII. Seu pontificado foi de 936 a 939, ainda dentro do contexto do século de ferro, onde a igreja se vê fortemente pressionado pelos poderes das facções familiares da Itália. Mesmo num cenário conturbado, ele promoveu reformas monásticas para, a partir da valorização da vida monástica, conseguir combater abusos morais e disciplinares de um clero que era cada vez mais influenciado por poderes terrenos. São Odão de Cluny fora convidado a vir a Roma para liderar tais reformas. Leão VII também teve um grande papel mediando conflitos entre os reinos italianos, como também os ataques húngaros à Península Italiana. De tal forma, não só pacificava a região, como também conseguia pacificar as intrigas políticas entre as famílias romanas, de alguma forma iniciando o processo de amenizar a influência dessas facções dentro do clero. 8. Leão VIII teve seu pontificado de 963 a 965 e há uma grande discussão se trata de um antipapa. Ele fora colocado no poder pelo imperador franco-germânico Otão I, que depusera o Papa João VII após este ter tentado pôr limites ao poder de influência imperial dentro da igreja. Leão VII era leigo quando for eleito Papa. E em resposta a essa interferência franca do poder temporal no mundo espiritual, a elite romana rejeitou Leão VII e elegeu o Papa Benedito V, que seria então deposto novamente pelo imperador Otão, que recolocaria Leão VII de volta ao papado. Este conflito se deu no ano 964, com o seguir do seu pontificado, se mostrando bastante subordinado ao poder imperial, como, por exemplo, concedendo ao imperador o poder de aprovar ou não uma eleição papal. Leão VIII viria a falecer no ano seguinte, em 965, ao que tudo indica por causas naturais, mas seu pontificado foi o suficiente para causar grande agitação política entre a elite romana, que temia o poder imperial do Sacro Império Romano-Germânico. 9. Chegando enfim ao fim do século de ferro, tivemos São Leão IX, com seu pontificado sendo de 1049 a 1054. Ele promoveu um movimento de reforma do clero, combatendo a sinomia, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos, combatendo também o nicolaísmo, que era a prática de clérigos que detinham concubinas ou eram casados, e passou a valorizar o celibato clerical. Para conseguir passar à frente essas reformas e combater esses desvios, São Leão IX buscou centralizar o poder da igreja em Roma, reforçando a autoridade papal sob os bispos locais de toda a Europa. Ele condenou firmemente a prática de nomeação de bispos e padres por reis e nobres, apoiou as reformas monásticas que dariam independência aos mosteiros em relação ao poder feudal e episcopal, sendo a vida em torno dos mosteiros a base de grande parte da vida medieval sadia, florescente, onde se germinou a ética de trabalho. Em 1054, São Leão IX enviou Humberto da Silva Cândida a Constantinopla
para lidar com as disputas doutrinárias e de autoridade com o patriarca Miguel Cerulário. Como é de conhecimento geral, este evento resultou na excomunhão mútua de ambos os líderes religiosos, sendo conhecido como o Grande Cisma do Oriente. 10. Leão X, seu pontificado foi de 1513 a 1521. Leão X era filho do famoso Lorenzo de Médici, um membro da família Médici, representantes do sistema bancário em ascensão e a grande riqueza concentrada na Península Itálica à época. Positivamente foi reconhecido pelo apoio às artes, patrocinando artistas como Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci, encomendando os trabalhos da Capela Sistina. Foi neste ímpeto arquitetônico e artístico que retomou a construção da Basílica de São Pedro, se envolvendo em polêmicas, como a venda de indulgências para a reconstrução da própria Basílica, sendo uma prática sistematicamente denunciada. Também foi criticado por seu estilo de vida luxuoso e se mostrou incapaz de conter a sinomia, que era a venda de cargos eclesiásticos. Por essas polêmicas e controvérsias, é em seu papado que ocorre a Reforma Protestante, reavivando inúmeras heresias que haviam sido repelidas nos séculos anteriores. 11. Leão XI governou por 27 dias, de 1º de abril a 27 de abril de 1605. Ele é lembrado como uma pessoa moderada, bondosa e austera. Especula-se que suas intenções eram voltar à vida religiosa, à simplicidade e o combate à corrupção interna. 12. Leão XII teve seu pontificado de 1823 a 1829. Ele assumiu após a queda de Napoleão, e um dos principais marcos para a Igreja foi a libertação do domínio francês, sendo então sua principal missão a de restaurar a autoridade papal na Europa. Sua encíclica Quo Graviora condenou os movimentos liberais e anticlericais, com o Papa condenando também o liberalismo político, o racionalismo e o materialismo. Leão XII deu apoio à restauração de casas católicas em países como Espanha e França, sendo muito fortemente lembrado pelo seu conservadorismo político e social. Internamente deu apoio à moralidade e à formalização de um código de ética, tanto combatendo a infiltração de ideias mundanas nos seminários e entre os clérigos, dando apoio à moralidade tradicional, pregando ao laicato a importância da família, a sexualidade em seus termos tradicionais e a importância do matrimônio. Política essa que era voltada aos centros urbanos, que sistematicamente caíam em ideias liberais e progressistas, altamente subversivas de uma perspectiva católica. Em seu pontificado, o nacionalismo italiano também passava a desafiar a autoridade papal, sendo uma de suas principais políticas tentar ao máximo desidratar tais movimentos anticlericais. 13. O Papa Leão XIII teve seu pontificado de 1878 a 1907. É o famigerado o Papa dos Trabalhadores. Ele é eleito poucos anos após as guerras entre Alemanha e França e o próprio surgimento da Alemanha quanto nação e da Itália quanto nação. Nas décadas anteriores também se viram as agitações proletárias, o comunismo tomava forma e os debates políticos, principalmente materialistas, tomavam conta do debate público europeu. Leão XIII teve diversas frentes de ação, uma delas sendo a valorização da filosofia de São Tomás de Aquino, reabilitando a modernidade, a instituindo como a principal base da filosofia, da teologia para um católico. Em 1879, ele publica a encíclica Aeterni Patris, promovendo o ressurgimento do tomismo como a base da intelectualidade católica, como também promovendo a fundação de academias e universidades católicas por todo o mundo. Foi durante o pontificado de Leão XIII que houve a abertura dos arquivos secretos do Vaticano a pesquisadores e historiadores. Em uma perspectiva geopolítica, Leão XIII tentou uma reconciliação com os estados modernos, abrindo-se a conversações com a Alemanha, França e Rússia,
conseguindo resguardar a liberdade de culto nessas nações. Em termos estritamente espirituais, ele incentivou o culto ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Rosário e a oração pela unidade entre os cristãos. Além disso, também incentivou missões pela Ásia, África e América Latina, valorizando as culturas locais cristãs, sendo bem conhecidas as representações de Cristo, de Maria, dos santos, segundo a cultura local dessas regiões, tendo um grande movimento de expansão da cristandade, criando novas dioceses e prelazias nas regiões missionárias. Houve também a defesa da indissolubilidade do casamento e um forte apelo à educação católica como missão essencial das famílias e da igreja. Como não pode deixar de ser pontuado, uma das questões que dão mesmo o apelido de Papa dos Trabalhadores foi a publicação da encíclica Rerum Novarum, em 1891, sendo a formalização da doutrina social da Igreja. Nela ele defendeu o direito à propriedade privada, a justiça social e a dignidade do trabalhador, o direito à formação de sindicatos e a rejeição tanto do socialismo radical quanto do capitalismo explorador. Esta encíclica fundamentou a doutrina social da Igreja, um campo que seria continuamente expandido por diversos papas depois dele. Como pode-se verificar, o título de Leão está fortemente ligado a um pontificado combativo, às vezes por uma ortodoxia na defesa da fé, outras por um novo ânimo para renovar a fé e o mundo com a doutrina de Cristo. De diversas formas, nos remete a uma ofensiva da Igreja frente às nações, buscando salvá-las de forma aguerrida à Boa Nova. Por outro lado, a história mostra que os leões estão atrelados a tempos difíceis, pré-cismas, ao avanço de heresias e mesmo a ameaças existenciais à cristandade, mas sendo ao mesmo tempo uma chama que sobrevive a essas crises, que triunfa sobre elas. Como o Papa Leão XIV irá entrar para a história da Igreja, eu não sei, mas rezemos pelo Santo Padre.